Irmãos, graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo no canal Libertos em Cristo. E no vídeo de hoje a gente vai tratar de um assunto que é muito interessante, aliás, dá muita discussão, principalmente no meio cristão, que é referente a falsas profecias. Então, esse assunto é um assunto muito legal. Eu vou trazer aqui algumas ideias, eu vou trazer aqui, tentar trazer alguma colaboração aí para essa discussão, apesar de no canal eu já ter alguns vídeos tratando sobre isso e eu pretendo fazer mais, inclusive, mas eu queria, em face aí desse vídeo aí dos organistas top 10 que trouxe esse assunto à tona, e um monte de gente tá reagindo sobre isso, então eu vou trazer esse assunto aqui. Só que antes, eu preciso te avisar, não se esqueça, se inscreva no canal, dê like no vídeo, curta e compartilhe, porque isso ajuda a nossa mensagem a chegar para muito mais pessoas, tá certo? Então, você fazendo isso, você está ajudando aí na propagação do Evangelho, porque este é o assunto que nós trazemos aqui neste canal. Então, do Evangelho e todos os seus meandros, né? Então, quando a gente está falando sobre uma visão teológica, a gente, no final das contas, está tratando sobre a palavra de Deus, beleza? E outra coisa, antes que eu me esqueça, é o seguinte: na descrição do vídeo aqui, nós temos também o nosso canal no WhatsApp. Você pode entrar lá e se inscrever, porque no canal do WhatsApp é onde eu posto as novidades, você não fica recebendo um monte de mensagens, coisa e tal, mas lá dentro você tem o link para os nossos grupos, aí é grupo de conversa mesmo. Entra lá e aí vai receber um monte de mensagem, porque é uma troca de ideia, tá certo? Então, se você tiver afim disso, pode se inscrever aí e será bem-vindo. Bom, então vamos lá, bora para o nosso vídeo, para o nosso assunto de hoje. Bom, é o seguinte, esse assunto surgiu novamente esses dias aí, em que, deixa eu só colocar aqui na tela bem rapidinho, que é este vídeo aqui no YouTube, do canal Organistas Top 10. Eu acho que o nome dessa irmã é Gislene, alguma coisa assim, acho que é Gislene, e o nome dele é Samuel. Eles são da congregação cristã, certo? Só que esse assunto perpassa essas barreiras da congregação cristã. Esse assunto é um assunto muito do meio pentecostal, apesar de a CCB não se dizer uma igreja pentecostal, porque muitas das vezes eles nem sabem o que significa pentecostalismo, mas independente disso, eles são pentecostais, entendeu? Eles acreditam nessa questão das línguas, em que eu tenho alguns vídeos que eu trato aqui, eles também acreditam nessa questão das profecias, e aí ela estava falando, deixa eu colocar aqui, eu vou colocar um pouco borrado, que eu não sei se tem direitos autorais, apesar de eu não estar reproduzindo o vídeo aqui, né? Então eu acho que então eu vou colocar aqui mais claro, vocês verem qual vídeo que vídeo que eu estou tratando. Mas depois eu deixei um blurzinho nele aqui, aí eu posso até tirar. Que é o seguinte: nesse vídeo, se vocês assistirem, vocês vão ver que eles tratam de uma experiência, de algumas experiências que eles estão tendo desde o ano de 2013, se não me falha a memória, em que pessoas do púlpito ali, no caso, se você não é da CCB, os cargos ali na CCB, ancião, diácono e cooperador. Então, esses cargos, ancião, diácono e cooperador, ali do púlpito, pregaram muitas coisas para eles e nada aconteceu. No último caso, foi uma pessoa que inclusive apontou para eles, disse que iria acontecer, que deu a data do acontecimento e disse que iria acontecer uma grande obra e não sei o que lá, não sei o que lá. Aí novamente eles acreditaram nisso e se decepcionaram porque não aconteceu nada, tá certo? Bom, isso daí é muito comum, principalmente no meio pentecostal, essa ideia de profecia. Eles pegam a ideia de profecia que tinha no Antigo Testamento, rebate para o Novo Testamento e diz que é a mesma coisa, que o profeta é uma pessoa que, inspirado por Deus, ele diz coisas, então o que ele está dizendo ali é a palavra de Deus sendo dita, e ele vai profetizar uma coisa e uma coisa vai acontecer. Esse é a definição genérica de profecia que a gente tem aí no meio pentecostal, e nisso se inclui CCB e outras denominações aí pentecostais. Bom, eu
vejo muito diferente. Quando a gente pega os textos bíblicos, a gente vê que há uma diferença entre profecia no Antigo e profecia no Novo Testamento. No Novo Testamento, a profecia está mais ligado a proferir a palavra de Deus, que são as Escrituras. É você dar ensinamento com base nas Escrituras. É você explicar de maneira incisiva ali a palavra de Deus. Então o foco está todo na palavra de Deus, inclusive quando você pega, como eu não vou fazer um vídeo teológico, ficar jogando um monte de texto, eu vou citar e vocês podem ir lá depois nas referências e olharem. Mas quando você vai ali, por exemplo, na carta de Coríntios, quando ele diz assim, se tiver dois até três profetas, um profetize depois do outro, ou seja, tinha essa ordem, essa organização na profecia. E disse assim, quem ouve, julgue o que está sendo dito. Bom, se a profecia fosse essa vislumbração de futuro, como é que você ia julgar isso? Não tem como julgar. Se Paulo ali está mandando julgar, é porque você tem que ter uma base para julgar. E a base de julgamento sempre foi a palavra de Deus. Vide em Atos, no livro de Atos, quando ele fala dos bereanos, por exemplo, que eles julgavam o que Paulo estava dizendo com as escrituras para ver se as coisas eram assim. Então, textos como esse trazem essa ideia de que profecia no Antigo e no Novo Testamento são diferentes. O meio reformado, esse meio mais ortodoxo, digamos assim, eles basicamente isso é pensamento corrente. Existe uma linhagem no meio ortodoxo, assim, no meio reformado, que são cessacionistas. Então, eles assim acreditam que esses dons miraculosos cessaram, ponto final, dali para frente não tem mais isso. Mas mesmo os continuistas nesse meio, eles fazem um filtro de acordo com a palavra de Deus. Bom, se tem dom, este dom deve se operar como a palavra de Deus manda. Então, para qualquer um dos casos, essas profecias como eis que vejo que hoje vai acontecer tal coisa na sua vida, a gente não vê base nisso nas escrituras para poder estar sendo dito. Mas, por que eu estou gravando esse vídeo de hoje aqui? Aliás, deixa eu só dar um mute aqui, porque esse negócio fica tocando, para não ficar interrompendo. Bom, por que eu estou trazendo esse vídeo? Porque você que está me assistindo, que é de linhagem, sei lá, continuista, que você é pentecostal, você, independente da igreja que você seja, eu fiz esse vídeo para te propor um desafio. E qual que é esse desafio? O desafio é o seguinte, a partir de hoje, você que acredita que profecia no Novo Testamento é igualzinho às profecias do Antigo Testamento. Bom, se é igualzinho, ela tem que respeitar algumas regras que tinha no Antigo Testamento. Quais eram as regras? Bom, a primeira das regras era o seguinte, a profecia tinha que cumprir, certo? Qualquer pessoa que profetizasse alguma coisa, dizendo que Deus mandou falar, seja por revelação, por sonho, seja lá o que for. Ela disse assim, Deus me deu uma revelação, Deus me deu um sonho, Deus está me dando aqui uma palavra para poder te dizer. Bom, a primeira regra é, tem que cumprir, senão é falso profeta. Bom, essa segunda parte não dá para fazer, tá? Porque é o seguinte, a segunda parte dizia que se a pessoa se não cumprisse, então seria declarado como falso profeta e a pena para o falso profeta era ser apedrejado, certo? Eu não vou dizer as palavras como um todo por conta do YouTube, mas assim, era ser apedrejado até, entendeu? Eu acho que para vocês ficou claro. Então, só que essa parte ninguém vai poder fazer, obviamente, né? Mas beleza. Mas se é falso profeta, então eu vou te propor. Pega um livrinho, pega lá um caderninho lá e começa a fazer o seguinte, certo? Você pega lá seu livro, seu caderninho e começa a anotar. Bom, fulano de tal, aí você coloca o nome da pessoa. O fulano de tal, o pastor tal, o ancião tal, o cooperador tal, o profeta tal, me pregou tal coisa. O que eu entendi daquela pregação? Você anota. Por quê? Isso daí é muito importante, porque é o seguinte, a maior parte dessas pregações são, eis que Deus me mostra que em breves dias acontecerá um milagre na sua vida. Bom, vamos lá. Eis que Deus me mostra. Bom, se é verdade ou não, a gente vai checar.
que em breves dias. Pô, breves dias, aí depende da visão de quem tá ouvindo. Breves dias pode ser um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, depende muito de quem está falando. Então, quer dizer, breves dias não quer dizer muita coisa. Você pode retrucar. Esses breves dias aí, o que Deus está te mostrando, ele deu uma data? Porque seria importante, não é Deus que está mostrando? Então pede a data. Se ele fala, não, é que Deus não me mostrou a data, você coloca lá, em breves dias, tá bom. Acontecerá um grande sinal. Aí você tem que. A pergunta é: o que é esse sinal? Você pode, se a profecia for direta para você, você pode retrucar. Qual que é esse sinal aí? Porque eu preciso conferir que se a coisa vai acontecer. Você vai ver que na hora o dom ali vai esfriar, entendeu? Beleza. Mas se for num público, certo? Num público grande, que vai ser difícil de você retrucar, você vai, acontecerá um grande sinal. Bom, aí você diz assim, bom, para mim, o que é o grande sinal que eu tô esperando? Aí você coloca lá, sei lá, arrumar uma namorada, arrumar um casamento, comprar uma casa, ganhar um carro, o que você entendeu daquilo ali. Aí você anota, comprar um carro. Maravilha. Ok, aí você anota, coloca o nome da pessoa e a data. E aí, você toma isso como. Você comece a tomar isso como costume. Começa a anotar tudo, certo? Só que de tempos em tempos você volta para o caderninho e vai vendo se as coisas cumpriram, tá certo? O que tiver data é muito mais fácil, porque passou a data, não cumpriu, você já dá um risco no nome do fulano, coloca assim, falso profeta. Bom, apesar. O que as escrituras dizem é, para identificar o falso profeta, basta profetizar uma profecia falsa. Já é falso profeta. Então, ele você risca do seu caderno. Nunca mais confie em nada do que ele está dizendo, que é isso que a escritura manda dizer. Não dê ouvidos a esse fulano. Então, assim, eu sinto te informar que possivelmente a sua lista vai ficar vazia depois de um certo tempo, tá? Então, mas como você acredita que isso é assim, então faça o teste por você mesmo. E aí vai marcando. Por quê? Porque esses falsos profetas, eles têm um ponto a seu favor, a nossa memória, tá certo? A nossa memória é falha, né? Então, o que foi profetizado, sei lá, em maio do ano passado, você nem se lembra mais. Você só vai fazer um link emotivo quando aconteceu uma coisa que você não esperava. Aí você vai lembrar, nossa, é mesmo, um fulano numa reunião falou isso, um fulano num culto, um fulano na roda de profecia falou que aconteceria alguma coisa. Aí você linka uma coisa na outra. Só que você esquece o que você pensou na hora, a data que foi dada, você esquece todos esses detalhes. Por isso que você tem que anotar. Ué, você não está dizendo que você acredita que isso é verdadeiro? Então faça isso. Anote, entendeu? Porque se é verdadeiro, a primeiro filtro é cumprir, tá certo? Você vai ver que só no filtro do cumprimento aí, eu acho que você vai deixar a sua lista vazia. Entendeu? Eu acho que vai ficar vazia. Mas mesmo que não ficar, vamos supor. E aí é o seguinte, aí a minha sugestão é que você confira o nome do fulano para ver se ele errou alguma, porque se ele errar uma, falso profeta, porque você não vai poder mais confiar no que ele fala. Bom, porque se ele errou uma, por que ele não pode errar a próxima? E como é que você vai saber? Qual que é o filtro para você saber que aquilo é verdade ou não é? Entendeu? Então, beleza, faça isso. Bom, segundo filtro, segundo a palavra de Deus, tem um vídeo no meu canal que eu explico isso em detalhe, chama Operação do Erro. Eu vou fazer um resumo. O que é a Operação do Erro? Isso daí está em Gênesis, está em, eu acho que Tessalonicenses, tem algumas partes, tem no Antigo e tem no Novo Testamento explicando tudo isso. A Operação do Erro é o seguinte, quando um falso profeta, ele te faz uma profecia por sonho, por revelação, seja lá o que for, isso cumpre. Cumpre. Olha só, esse falso profeta é muito mais difícil de você identificar. O que a palavra de Deus fala em Deuteronômio 13? Diz assim, ó. Então, quando alguém com sonho e através de sonho, revelação tal, vier e falar para você uma coisa e suceder tudo conforme o fulano falou, aí qual que é o próximo passo que você tem que tomar, segundo a palavra de Deus? Preste atenção no que ele vai dizer depois. Se aquele sinal, prodígio, maravilha que aconteceu te levar a
após um outro Deus, ou seja, ele diz assim, vai acontecer isso, aquilo outro, para saber que é Deus na minha boca. Bom, já levou para um outro Deus, porque é o seguinte, porque se o sinal confirma a autoridade do fulano, este sinal, prodígio e maravilha está sendo feito para o quê? Trazer glória para o profeta. Isso daí se chama idolatria, certo? Então, quer dizer, se o recado após a profecia foi esse, meu amigo, já dê as costas. Falso profeta, é isso que diz nas escrituras. Se o sinal, prodígio e maravilha for de repente para trazer glória para uma instituição, é a mesma coisa. Você está indo após outro Deus, porque outro Deus é outra figura de adoração. Pode ser uma pessoa, pode ser um CNPJ, pode ser uma instituição, entendeu? Pode ser o que for. Ah, não, então quer dizer que se cumprir é que Deus está neste lugar, então, portanto, não saia deste lugar. Quer dizer, a profecia está vinculada àquele CNPJ. Se cumprir, você será um adorador do CNPJ ali, é um adorador daquela instituição. Então, essa é uma profecia que, se cumprir, vai te levar a adorar um falso Deus. Tá certo? Porque se a profecia cumpre e ela te leva a adorar a Deus, ela não vai te amarrar a profeta, não vai te amarrar a instituição, não vai te amarrar absolutamente nada. Glória somente a Deus. Certo? Então, são os dois filtros que você vai ter que fazer. O primeiro filtro é faça a lista para ver se cumpre. E se cumprir, aí você vai falar, tá bom, o que o profeta disse? Aí você pode colocar até na lista e dizer assim, ó, o fulano de tal profetizou tal coisa, eu entendi isso. Qual que é a mensagem posterior? A mensagem posterior é, ele disse que se cumprir, eu tenho que levantar nessa instituição e agradecer a Deus porque Deus está neste lugar. Então, você está dizendo, está me levando a adorar um CNPJ. Pronto. Isso daí você já pode riscar de cara. Você fala, falso profeta, nunca mais ouça ele. E vai fazendo isso para todos. Eu sinto lhe informar que se você fizer isso, esse é o desafio que eu faço. E, aliás, você pode deixar aqui nos comentários se você está fazendo e o que está acontecendo. Porque eu sinto lhe informar que a sua lista ficará vazia. Entendeu? Ficará vazia. Por quê? Por causa que essas ditas profecias, conforme isso é muito divulgado nesse movimento pentecostal, neopentecostal com toda certeza, entendeu? Que é essa questão de pessoas ali, boca de Deus, e profetiza para um lado e profetiza para o outro. O cara erra 100, entendeu? De 100 profecias ele acerta 2. Essas 2 é onde ele faz propaganda, as 98 ele esquece. Aí o pessoal fala, nossa, isso daí é profeta. Não, isso daí a taxa de acerto dos videntes é a mesma coisa. Certo? Então, isso daí é que a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não seja engodado. Por isso que é muito importante vocês lerem as escrituras, conhecerem as escrituras, entendeu? Porque é isso que vai fazer com que você não seja enganado. Conhecendo a moeda verdadeira, o que é falso passa. Você não é para ser guiado por sinais, prodígios, maravilhas, você é para ser guiado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a Bíblia. Então, mas eu quis fazer esse vídeo por quê? Porque esse assunto é um assunto muito interessante. Aqui, então, de novo, aqui o canal aqui do Organistas Top 10, aqui o assunto é CCB. Mas aqui eu estou falando para vocês, é muito mais que CCB. Eu estou dizendo todo mundo que acredita nessa questão de profecia, conforme eu descrevi aqui, faça esse teste para você identificar se realmente tem profecia verdadeira, que é profeta mesmo, conforme acontecia no Antigo Testamento. Ou você vai chegar à conclusão que a profecia no Novo Testamento é coisa diferente. É falar sobre a palavra de Deus. Isso que é a profecia no Novo Testamento. Por quê? Eu falei para fazer esses 2 testes, mas assim, você tem que lembrar do resto que Paulo falou, conferir para ver se nas escrituras as coisas são realmente assim. Então tudo isso você vai ter que fazer. Mas isso é muito interessante, por quê? Eu entendo o que esse casal
aí tá passando. Por quê? Porque para mim também foi muito complicado. Essas rodas de profecias que eu já tinha ido em algumas, aquilo ali eu já não acreditava de cara, entendeu? Porque é o que você vê de baboseira ali naquele meio e o que você vê de técnica também naquele meio, porque tem uns profetinhos ali que os caras é bom, eles sabem fazer o negocinho direito, mas aí você vai, quando você começa a observar o que eles fazem, é isso, é pregar coisa aberta, entendeu? Um poder de observação muito grande, de ficar olhando para ver se você dá uma choradinha, que aí ele vai em cima de você, que descobriu o seu ponto fraco. Você vê essas técnicas, entendeu? Que eles usam, alguns deles até sem saber, outros sabem que estão enganando, mas assim, tem uns que fazem isso sem saber, é o instinto dele que faz ele fazer aquele negócio, entendeu? E para mim foi muito difícil, eu já não acreditava nisso mesmo, mas quando eu confiei na pregação do púlpito mesmo, que eu falei, não, a pregação dentro da igreja não é possível, dentro da igreja tem que ser Deus, tem que ser Deus. Quando eu fui realmente acreditar nisso, aí eu dei com burros na água, graças a Deus, porque esse foi um caminho de Deus abrir os meus olhos e eu conhecer o que é evangelho de verdade, entendeu? E passar a valorizar o que é evangelho, não valorizar experiência, não valorizar emoção, não valorizar promessa, valorizar a mensagem do evangelho. Aí sim. Tá certo? Então, trouxe esse vídeo aqui para a gente trocar essa ideia, para deixar esse desafio aí. Façam esse desafio. Aliás, peguem esse vídeo e compartilhe com as pessoas também, propondo esse mesmo desafio. E aí, vamos identificar os falsos profetas? E aliás, é um negócio muito interessante. Ó, é uma outra coisa que eu ia até esquecer de falar, mas eu vou falar. É o seguinte: se você tiver 2, 3, 4 amigos na mesma igreja, ali no mesmo local, vocês proponham que esses 2, 3, 4 amigos façam a mesma coisa. Eles anotem, só que um não olha o do outro, certo? Um não olha o do outro. Anota. Dia tal, fulano de tal pregou, a mensagem foi essa. E aí, o que era a mensagem que tinha depois? Estava me levando a adorar um outro Deus ou não? Esse é o filtro. Vocês peguem esses 4 ou 5 cadernos e comparem para vocês verem. Antes de cumprir, inclusive, olhem e comparem. Vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ver que cada um entende o que quer. A mensagem dificilmente vai ser a mesma. A mensagem vai ser assim: não, Deus me prometeu que vai me arrumar uma namorada. Aí o outro: Deus me prometeu que esse ano eu entro na faculdade. O outro: Deus me prometeu que vai ser um carro novo. Você vai ver que quando essas pregações abertas, cada um entende o que quiser, entendeu? Cada um entende o que quiser. Você vai ver, faça esse teste. Você está duvidando do que eu estou falando? Faça esse teste, certo? Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.